Olá, estamos retornando com o nosso programa Conexão Aberta e agora novamente 3 mulheres apresentando, que às vezes a gente está também com o Reinaldo Santos, a querida Meg Linhares. Obrigada, sei que você não está bem hoje de gripe, mas está resistindo bem, né? Eu estou sempre firme e forte. Mesmo com gripe, nós estamos aqui lutando, né? Tô aqui com a minha parceira Francisca, apresentando mais um Conexão Aberta, com a minha grande amiga Paula Sideri, advogada. Vou falar que é amiga de... Especialista também em educação inclusiva. Hoje a gente vai ter um programa Hoje nós vamos falar sobre educação inclusiva, né? Eu gosto desse programa porque eu venho com amigos de longas datas, né? Então, tá aqui Cristiane Linhares, mas os amigos me chamam de Meg. Então, Paula. Obrigada pelo convite, é um prazer, é muito bom poder falar um pouquinho só um tema tão importante que é a educação inclusiva. Você é advogado. Fala um pouquinho de você, se apresenta para a gente conhecer. Fala da sua trajetória, né? A trajetória é grande, porque na verdade eu fui 12 anos da Polícia Civil, depois me transformei em advogada, minha especialidade é Previdência, e por amor ao debate, me especializei em educação inclusiva. Então, eu acabo trabalhando aí, pelo menos 30% do escritório é sobre educação inclusiva, que na verdade nem tem uma pós-graduação sobre o tema, mas a gente estuda, né, vai para cima e dá certo, e deu certo, até hoje. Então, eu acho que é um tema atual, que a gente verifica na internet muitas lendas, isso e aquilo, então a gente sempre está fazendo palestras quando possíveis, e o meu maior clientela hoje é Jundiaí, apesar de eu atuar em São Paulo, é Jundiaí. Atuo no Brasil também, tenho até algumas crianças fora de São Paulo, mas o restante é tudo Jundiaí. E o que é especificamente essa área de educação inclusiva? O que você trata, na verdade, faz? Assim, a educação inclusiva, ela é muito mais, eu vou falar que é deficiente intelectual, porque o deficiente físico, ele consegue ter acesso mais fácil, por isso. Então, assim, o deficiente intelectual, ele tem que comprovar alguns somente através de laudos, outros não. Então, o que a gente precisa hoje, que é o que o Estatuto da Pessoa com Deficiência, ela garante esse direito a essas crianças, que elas tenham adaptação na escola, que elas tenham auxiliar de inclusão, professor de apoio especializado. Esses dois, normalmente, escola particular, você não tem que entrar com a ação. A escola particular, ela já sabe. Oferece. Ela oferece porque está embutida na mensalidade. Eu vou cortar só um pouquinho. Quando você fala deficiente intelectual, eu queria que você ramificasse, explicasse melhor. Sabe por quê? A maioria das pessoas não sabe o que é um deficiente intelectual. Assim, tá certo. Você já foi explicando para nós. Conseguimos, mas tem pessoas leigas que vê nosso programa. O que é esse deficiente intelectual? Ou quais são as outras nuances que abrange essa situação, a deficiência? Porque quando você fala em deficiência, existe uma ramificação. Sim. E qual é essa ramificação? Explica pra gente, por favor. Vou dizer o seguinte, que é a maioria, autismo, síndrome de Down, retardo mental, são os que têm um volume maior de necessidades, tá? O que acontece muito? Que eu acredito que seja até nosso objeto do dia hoje. Tem crianças que têm mais de uma deficiência, mais de um CID, na verdade. Então, eu tenho crianças que têm 3 CIDs. A criança ela tem autismo, ela tem síndrome de Down e ela tem retardo. E a escola regular não está preparada para receber essa criança. Quando a criança ela tem, por exemplo, somente um autismo nível suporte 1, que, entre aspas, seria o leve, ela tem condições de frequentar a escola regular, eu creio que até um nível 2, dependendo de como é a criança. Quando a gente está falando de nível suporte 3 de autismo, eu falo autismo porque é realmente a maior demanda, tá? Mas tem outras deficiências também. Quando a gente fala de um autista nível suporte 3, não verbal, e que, além de tudo, ele tem outros CIDs, isso é muito grave. E, por isso, a importância da existência da APAE. Então, veja bem, eu não estou desmerecendo a questão da educação inclusiva. É muito legal você, hoje, as crianças que estudam em escolas regulares, ela ter a vivência com outras crianças que têm alguma limitação ou que é diferente,
né? Então, eu acho que isso é super importante. Só fazendo um corte. O que seria o não verbal? A criança não fala. Tanto que tem crianças que, se vocês observarem, às vezes, lugares públicos, às vezes a criança, ela parece que ela é agressiva, ela está batendo. Não, ela está tentando se comunicar, ela não consegue. Porque não é somente, ela é muda. Não, ela não fala, não é porque ela é muda, ela não fala. É uma questão, né? Ela não se comunica. Aí a comunicação dela começa a ser de outras maneiras. Então, quando a criança ela tem um apoio, tem terapias, então ela consegue desenvolver, ou mesmo, já vi, por exemplo, em filmes, por exemplo, ela consegue se comunicar através de celular. E não é que ela é muda. Né? Ela simplesmente ela não fala. É a dificuldade de falar. Então, quando você fala da questão, voltando um pouquinho da questão da educação inclusiva, a gente pede muito o professor de apoio pedagógico, que é diferente do auxiliar de inclusão. O professor de apoio pedagógico, ele fica dentro da sala de aula com o aluno. Ele não precisa ser somente para aquele aluno, mas tem que ser por sala. Ele não pode ficar rodando. É diferente do auxiliar de inclusão. Esse auxiliar é para ajudar a criança a se alimentar, a se higienizar, ir ao banheiro, a entrar e sair sozinho. Isso o Estado oferece? Normalmente a prefeitura, na verdade, oferece. Não, aí nós vamos entrar nessa seara. O Estado, ele diz que oferece, isso. Francisca, mas na prática... É isso. São algumas escolas só que tem. Assim, olha, quando eu entendo muito da seguinte maneira, quando o diretor, ele entende que a escola dele é inclusiva, ele aceita aquilo, ele pega realmente aquela história da inclusão, ele mesmo consegue resolver isso, principalmente prefeitura. A prefeitura é mais fácil do que o Estado. Agora, o professor de apoio, não. Porque, na verdade, não tem um professor que seja especializado. Então, eu costumo falar para os pais o seguinte, se você tiver um bom estagiário e você tiver uma professora titular na sala de aula e essa professora, ela tiver todo o programa pedagógico voltado para a limitação daquela criança, a estagiária também consegue aplicar. Então, a gente entra com ações para fazer valer esses direitos que estão no Estatuto da Pessoa com Deficiência. Eu vou fazer um parênteses aí. Você disse que a prefeitura oferece, o Estado, algumas escolas, mas, na verdade, uma criança com deficiência, independente do grau, ela precisa de um... O Estado, a prefeitura coloca, Francisca, um professor para 4 crianças. Como é que é lidar com isso daí? Então, mais, eu acho, né? Mais não, nesse caso. Eu estou dando um exemplo. Eu estou falando isso porque eu tenho uma amiga muito próxima que tem um filho que tem problema e ela passou por isso. Eu vou deixar a Paula falar e depois eu vou fazer perguntas, porque assim, a lei oferece, né? Uhum. Uma lei inclusiva oferece. Como é que é na prática? Então, a questão é o seguinte, o professor de apoio, ele tem que ser por sala. Então, não sei se é o caso dela. O que acontece muito? Às vezes a escola fala, não, temos um professor de apoio. E coloca para 2, 3 salas. Não dá conta. É sobre isso. O que eles fazem? Conta. Eles colocam para várias salas. Como é que aquela criança... Ela não desenvolve. Não é acompanhada, na verdade. Né? É isso. E o que a mãe deve fazer quando isso acontece? Ação. Ela entra com uma ação porque... Não, você não precisa... Na verdade, você só está fazendo valer o seu direito, porque está ali, está na lei. Só que as pessoas não seguem. A questão toda é essa. Não é que as pessoas não seguem, é o desconhecimento dos seus direitos, né? Não, isso, é o desconhecimento. Aí, por isso que é importante. Na verdade, a gente estava fazendo várias palestras antes da pandemia. Depois da pandemia, agora tudo é live, né? Sim. Tudo é live. Mas eu acho que a live, ela ainda não atinge tanto quanto você chega num lugar e aquelas famílias, elas se sentem acolhidas. Porque eu falo na palestra, eu sempre falo, começa assim, olha, todas as famílias aqui escutam não diariamente, você escuta não diariamente. E assim, até gastos. Então, quer dizer, quando a gente, vamos tratar um pouquinho dessa questão do direito, referente a LOAS, que é o maior debate que existe sobre isso. Aí me mandaram essa semana, olha, foi assinado um projeto de lei que as mães possam ficar em casa. Tá, tem orçamento? Gente, vamos pro fato. Às vezes eu tenho um caso de uma mãe que ela tem 2 crianças com autismo nível suporte 3.
ela tem direito a 2 LOAS? Difícil para comprovar. Só se ela não tiver nenhuma renda. Mesmo assim... Aproveitando esse seu gancho, você falando de LOAS, eu tenho uma amiga, né? Paulo também conhece, não vou falar o nome dela, mas ela tem um filho que tem deficiência. Até hoje, ela não conseguiu LOAS. Porque o marido trabalha, mas ela não... Ela é formada em Direito, ela não consegue trabalhar porque não tem com quem deixar o filho. O filho tá numa condição que ela não consegue deixar. Por que é negado esse LOAS para ela? Por causa da renda familiar. Mas a renda familiar dele não dá para subsistência de todos. Então, mas aí o que acontece? Aí é a briga. Ah. Aí é a briga. Porque, assim, a lei, ela diz o seguinte, é horrível a palavra, mas ela fala o seguinte, que que você tem que comprovar miserabilidade. O que é miserabilidade? É 1/4 do salário mínimo por pessoa. Isso é considerado miserabilidade. Então, você vai lá, demonstra a sua renda lá na assistência social, você fala assim, olha, eu tenho 1 salário mínimo, tenho 4 pessoas na minha casa. É o suficiente. É o suficiente, você consegue. O problema é quando você passa R$10. Então, é sério. Se você passar R$10, você tem que entrar na justiça. Ainda não é nem tanto, mas consegue ganhar, porque a justiça Você tem que comprovar a necessidade. Então, na verdade, hoje, o próprio INSS, que é responsável pela assistência social desse caso, que é LOAS, você tem uma tabela assim, ó, usa fralda, tira tanto, usa medicação, tira tanto. Você vai fazendo dessa maneira, mas se você tem que comprovar de fato. Vamos supor que passe um pouco do salário mínimo, é mais fácil. Se passar muito, realmente não consegue. Realmente, se passar muito... E a gente entende que a criança tem um gasto... Uma necessidade maior. Por quê? Porque a criança ela só desenvolve com terapias. Cada um, de acordo com a sua necessidade, terapias. Aí entra, de novo, no que eu quero falar que é a PAI. Uhum. A PAI, ela tá tanto a questão das aulas normais, como uma escola, quanto ela dá terapia. Mas quem não tem acesso à PAI? Quem não consegue entrar na PAI? Então, quem não consegue entrar na PAI é o problema, e aí entra a questão dos gastos. É sobre isso? E aí, tem um detalhe, são casos que a gente vai lembrando que são vários. Tem um pai ficou desempregado, eles tinham até uma condição mais estabilizada, e a mãe só ficava com a criança, que é autista. O que aconteceu? O pai ficou desempregado, teve que tirar essa criança da terapia. E essa criança, ela começou a ficar mais agitada na escola. E aí, eles levaram as crianças para um campo aberto, essa criança se machucou feio. Pela agitação, elas não têm também curso, nem uma especialização para saber lidar com as crianças, né? Porque cada um tem o seu jeitinho de lidar, que dá certo. E elas não têm esse curso, ela não tem esse preparo. A criança se machucou. Sabe o que a escola fez? Botou a culpa nos pais, porque o pai tirou da terapia. E o pai tinha condição de manter na terapia? Ele não tinha condição, mas assim, eles não quiseram seguir em frente. Por mim, eu entraria com processo contra a escola. Mas eles não quiseram. Foi escolha deles, porque eles também cansam de tantas ações. Sim. Às vezes um pai começa comigo com uma ação e é uma ação atrás da outra, porque uma hora é assistência médica, uma hora é para professor de apoio, outra hora é porque a gente precisa reprovar a criança para ela manter naquela escola. Eu tive um caso que uma menina, ela tem uns... Na época, ela tinha uns 5 anos e era como se ela tivesse 1 ano e pouco. A idade mental dela é como se fosse 1 ano e pouco. Retardamento, porque ela não acompanha. Ela não acompanha, evolução, mas né? Mas o dela tinha mais agravantes, tinha outros CIDs, porque então todo mundo chamava ela de bebezão. A mãe não queria tirar daquela escola porque ela não tinha condições de ir para a escola regular. Ela nem andava ainda. E a gente teve que pedir a reprovação. Então, quando você me perguntou das ações, uma das ações é essa. Às vezes, a gente precisa reprovar a criança, porque a lei da progressão escolar faz com que seus filhos não possam repetir de ano. Então, a escola não repete seu filho de ano. Entende? Então, por isso que hoje você vê crianças na 5ª série que não sabem ler, porque não pode reprovar. Agora, os pais, que está lá na Constituição, o amparo, que os pais têm direito a escolher a educação dos filhos, se você colocar somente isso no processo, não dá certo. Você tem que provar, você tem que dramatizar. Por laudo, dramatizar. Olha. E você pega laudo, olha, eu preciso de laudo disso, daquilo, tal. Coloco para o juiz um detalhe importante. A gente não pode falar qual é o Ministério Público que é, porque a cidade é pequena.
Mas tem uma bendita de uma promotora, que é meu calcanhar de Aquiles, que ela sempre acha que não. Que as crianças ela tem que ir para a escola regular, que ela não pode reprovar. Sabe aquela coisa que vê somente o que está ali na lei seca? Não, é que ela vive no fantástico mundo de Bob, né? Então, Porque uma criança deficiente vai para uma escola regular, que não te dá condição, sem apoio nenhum. E você tá... O que é um dos problemas que as mães falam? Mas se meu filho for para a escola regular, quem vai cuidar dele? Ninguém. Entende? Olha, nós cansamos de ver. Eu tenho, né? Eu vou falar, né, de outra situação, aproveitando o seu caso. Eu tenho uma conhecida que foi processada pelo Ministério Público, que ela não mandava o filho que é deficiente, né? De autismo. Porque chegava na escola, uma escola pública do estado, que ela não tem condições de colocar numa escola. Chegava lá, o menino, de vez de aprender, ficava pintando, jogado. Que é o normal. Jogado. É o normal. Mas o Estado, ele tem que dar o amparo para a pessoa. Então, quando eu fiz essa pergunta, olha, quantos não tem? E aí ela foi processada porque ela estava mandando o filho para uma associação para o filho aprender. E o filho não estava indo para a escola. Agora o menino ficava lá desenhando e perguntava para a professora fazia o quê? Nada. Não, nada. Na verdade, o que acontece? Tem crianças que ela não consegue ficar dentro da sala de aula, então a professora sai da sala de aula e a professora não se importa que saiu, porque é um trabalho a menos para ela. E vamos lá, lembrando que a criança... Da segurança, né? Exatamente. Lembrando que normalmente a professora tem lá 30 alunos. Como que ela e ela não vai dar conta daquela... Sim. Por isso que tem que ter o professor de apoio ou auxiliar de inclusão. Só que também ela não pode ignorar a criança. Então tem que ter um preparo. Então, quando você olha que tem um decreto estadual que fala sobre a inclusão, e toda vez que a gente entra com a ação, os procuradores vêm com essa resposta, com essa lei, não sei quantas páginas, dizendo que o Estado tem a inclusão, tem. No decreto é mentiroso. O decreto é mentiroso. No papel, na prática, eu sempre pergunto assim, eu sempre faço a pergunta pro juiz, quando a gente vai debater, é exatamente essa questão que eles me falam. Eu falo assim, eu quero que me indique qual escola que tem, de fato, a educação inclusiva para receber essas crianças. Então, vamos lá. Cada criança, como nós temos diferenças, as crianças também têm diferenças. Então, tem crianças que realmente têm condições de ir para a escola regular. E tem crianças que não têm condições de ir para a escola regular. E isso é importante que seja respeitado. Eu acho que a questão toda é o respeito. Você tem que respeitar qual é a limitação da criança. Peraí, se eu sou mãe, estou te dizendo que não tem condições, eu estou te mostrando os laudos. Então, assim, como eu pego uma criança de 12 anos, Down, autismo, retardo. Autismo, suporte 3. Não verbal. Alguns nem conseguem ir ao banheiro sozinhos. Como que vai para a escola? Como eu mando para a escola regular? E aí um gancho até naquilo que você falou, eu tenho um caso semelhante que a menina, ela tem paralisia cerebral e ela estava na escola regular já 11 anos. 11 anos já são pré-adolescentes. Ela estava gripada e o nariz dela estava escorrendo. E, sabe, intervalo de mudança de professor? Ela não consegue limpar o nariz dela sozinha. O que começaram a fazer? Tirar um barato dela. As crianças, que também não foram preparadas, que eu acho que quando a escola é inclusiva, as crianças também entendem como acolher, né? Aquelas crianças que já são pré-adolescentes estavam mais preocupadas em ficar dando beijinho no fundo da sala e tirando um barato da menina. Você acha que ela quis voltar para a escola? Mas a ela escola não quis mais voltar para a escola. Por isso, né? Sim, mas ela falou, eu não quero mais para a escola. Então, essa mãe me ligou e falou, doutora, eu não vou mandar mais a minha filha para a escola. E aí corre o risco de ser processada pelo Ministério Público. Aí o que aconteceu, eu falei assim, então tá bom, se acontecer, você me chama e a gente vai te defender. Nós arriscamos. E essa criança ficou 6 meses em casa, mandando para ONGs e associações que vão fazer realmente a filha dela desenvolver. Agora ela está numa outra escola que ela foi de fato acolhida. Agora sim a menina está regularmente matriculada, frequentando. Agora eu te falo, por que essa mãe não foi processada se ela deixou 6 meses a filha dela sem ir para a escola? A escola não denunciou porque a escola não quer a filha dela lá. Que é negligente a escola, né? É uma escola totalmente negligente. A escola não quer. Então os pais ainda passam pela humilhação de
de repente, a escola não querer o filho lá. E eu falo para eles, você não quer, a escola não quer seu filho? Tudo bem, você pode entrar com um processo, mas não faça o seu filho ir para lá, porque lá o seu filho não vai ser bem tratado. Porque se você entrar com um processo, a escola abre a vaga para o seu filho, será que eles vão tratar bem seu filho se eles não querem? Né? Então, acho que tem toda essa diferença. Então, a vida das famílias, eu falo muito criança, porque as crianças estão nessa questão escolar, que olha, começa outubro, os pais começam a me ligar, sempre com os mesmos problemas. É muito triste, mas é a realidade, sempre. E é o que eu falei, o pai, ele não é meu cliente uma vez. Ele é 2, ele é 3. É complicado. E, às vezes, mesmo assim, a gente tem sido negado, tipo, medida liminar, graças aos nossos promotores que ficam atrás da mesa, atrás do computador, e não vê, de fato, a necessidade daquela criança, mesmo que a família faça, que eu já vi, a família fazer reunião no Ministério Público e pedir, olha, pelo amor de Deus, ajude, porque nossos filhos não podem ir para a escola regular. Mãe chorar e o Ministério Público cruzar seus braços e dizer não. Então, a justiça não está sendo feita. Vamos lá, vamos resumir de outra forma. Então, mas aí... Quando você fala Ministério Público, você fala da justiça. Da justiça do dever de aplicar ao menor a proteção garantida no ECA, na Constituição, na legislação civil, nesse decreto. Então, não está sendo aplicado. Então, que eu não posso ficar falando qual o Ministério Público quer, porque é um específico que me dá esse problema. Mas na prática, vamos falar num geral. No geral, você consegue, por ações, resolver isso. Mas a gente quer num geral, porque toda a população precisa disso. Ah, sim. Então, na prática, o Ministério Público não está exercendo o poder dele de fiscalização. Porque ele tinha que fiscalizar e ver o direito dessas crianças e ter o acesso. Assim. Então, e quem não tem condições de ter acesso a um advogado? Vamos falar num geral, né? Sim, quem não tem acesso, que a gente fala assim, olha, você pode ir na defensoria. E quanto tempo? Mas normalmente, eles não vão. Então, assim, a gente procura dentro do... Não tem nem tempo, né? Não é nenhuma questão. É porque, assim, conhecimento. A defensoria, ele tem um volume muito grande e, às vezes, ainda tem a questão do limite da sua renda. Tem essa também. Então, assim, é complicado. E, às vezes, os pais estão cansados também de ficar entrando com a ação. Paula, a defensoria tem um limite muito grande, eu concordo. Só que criança tem direito de privilégio. Sim. E mesmo ela tendo esse direito pela nossa legislação privilégio... Não consegue. Não consegue. Nada acontece, pelo que você está me dizendo e pelo que, né? Uhum. Então, assim, se você não buscar um direito que já é seu, um direito que a Constituição te dá, o ECA te dá, essa lei... que você me diz do Estado dá, e nada acontece. Então, assim, se não tiver uma PAI, a criança vai ficar como? Então, chegou aonde eu queria chegar. Então, mas vamos tirar a PAI. Se a criança não tiver uma PAI, como é que fica as crianças, num geral, com deficiência? Então, na verdade, a questão é essa. Você vai falar, você vai entrar numa escola, e tem escola que a diretora tá ali, abraça a causa, consegue o professor, consegue o auxiliar, e tudo bem, e a criança de fato desenvolve, gente. Esquece, de fato mas a minha pergunta é para você esquecer que a diretora não abraça a causa. Agora, quando a diretora não abraça a causa, você tem que entrar com ação judicial. Não tem jeito para fazer valer o seu direito. A questão toda é quando você entra com ação judicial, você sempre pede medida liminar, porque senão não dá tempo, porque demora muito. Então, um processo desse demora de 6 meses a 9 meses para você ter uma sentença definitiva. Então, a gente pede sempre medida liminar para ter aí um tempo. Ou seja, a criança perde 1 ano ali de escola. Então, a criança já vai ter o atraso. E, por vezes, eu perco a medida liminar graças a promotores que ficam atrás do computador e não vê a realidade dos fatos. E aí você entra com recurso e no recurso a gente consegue. Então, assim, graças a Deus a gente não tem nenhum caso que a gente não tenha conseguido, mas a gente tem muitos casos que a gente luta muito para conseguir o básico, né? Mas, Paula, mas no geral. Então, assim, são pessoas que têm acesso à justiça e quem não tem. O seu direito vai ficar desamparado? Quem não tem, a mãe não leva. Então, mas aí a mãe não leva pra escola. Não. Vai ficar jogada? Não temos direito à educação, não tá lá na nossa Constituição. Quando eu falo aqui, eu quero falar num contexto geral. Eu falo de uma forma ampla. Então, esse decreto vale do quê? Então, e na verdade, assim, na prática, eu não vejo... Até hoje, ninguém me respondeu que uma escola regular realmente tem aquilo. Uma das coisas que o decreto fala é o seguinte. Olha, a criança fica ali na sala...
na sala de aula comum, e depois do horário, ela tem como se fosse um reforço escolar. E aí você tem uma supervisora que passa uma vez por semana, e essa criança ela tem esse desenvolvimento 2 vezes na semana. Gente, a criança não desenvolve. Então, assim, é muito bonito você falar que você tem, principalmente assim, dentro das leis, falar isso, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Então, como eu sei que o nosso tempo está acabando, eu quero deixar claro um problema seríssimo que nós estamos passando, que é um problema da APAE, a APAE Jundiaí. Por quê? Eles têm até o 5º ano fundamental e não tem a 6ª série. Então, o que aconteceu? A 6ª série, o Estado não libera. Tá parado o processo. Sabe por que o Estado não vai liberar? Porque é grana. O Estado que tem que repassar os valores para a APAE. Então, peraí, se eu só limitar até o 5º ano, eu não tenho repasse. E o que eles dizem, os procuradores? A criança tem que ir para a escola regular. É a hora que eu falo para vocês. Como uma criança que tem 3 CIDs diferentes, que está na APAE, a APAE, eles, além de tentar fazer com que as crianças leiam, sejam alfabetizadas, façam contas, eles têm algumas questões assim, tem uma cozinha, olha, isso é uma panela, abre e fecha a panela, coloca a panela aqui, arruma a cama. Você acha que uma criança de 12 anos, ela precisa aprender isso? Então, são coisas que pra gente é rotineiro, mas eles não sabem. Uhum. Então, tem a história toda nessa luta é por conta de uma criança. E essa criança, o dia que eu fiquei sabendo, ele com 10 anos, ele já ia no banheiro sozinho, eu festejei. Uhum. Porque cada processinho desse, comer sozinha, ir ao banheiro sozinho, tomar banho sozinho, aprender a pedalar mesmo com rodinha, conseguir chutar a bola, chegar ao final da corrida, é festejado. Então, assim, isso é um trabalho, o trabalho que a APAE faz é sensacional. Eu estou falando exatamente da APAE Jundiaí, porque está parado na Secretaria da Educação o processo para ir para o 6º ano. Sabe o que nós tivemos que fazer? Entrar com ação para que essas crianças continuassem no 5º ano em 2025, para que desse tempo da Secretaria da Educação verificar, até hoje, 2 anos parado, a possibilidade de ir até 6º ano. O que nós vamos fazer com essas crianças no final do ano? Eu não sei. Eles vão ficar parados. Para finalizar, o que vocês vão fazer é o que acontece com as crianças de São Paulo, nada. Porque você está falando de um determinado território específico. Mas é assim, é uma lei que tem que valer para todos. Para todos. Então. Para todos. Mas aqui em São Paulo acontece o seguinte, tem a APAE que tem as outras séries. Mas quem não tem acesso à APAE, é esse que é o grande problema. Mas aí, até para você conseguir vaga na APAE, você também tem que... Quem não tem acesso à APAE, o filho vai ficar em casa jogado, porque o Estado não vai dar condições. Quando eu digo Estado, é a máquina estatal, num geral, tanto federal, estadual, prefeitura, não vai dar condições para essas crianças? Então, mas aí vamos para um outro debate que política não vai ser pública, hoje. Então, existe exatamente. Eu estou chamando essa política atenção pública, para que criem políticas públicas para que essas crianças tenham um acesso independente de APAE. E que toda escola, se não tiver nas escolas... Então, cria uma escola específica para isso. Então, mas na verdade não pode. Não mas pode, o que acontece? Não pode, mas na verdade, se fazer valer as leis, a lei e que fala da lei da inclusão no estado de São Paulo, se você pegar, é bonito. Mas na teoria, mas na prática teoria, não. Na prática não existe. E toda vez que eu faço essa pergunta para o juiz, então tá bom, me indique uma escola que tenha tudo isso aqui que eles estão falando que tem. Não vai ter. Não tem. Mas é a mesma coisa da questão da Lei 10.639, né? História do Negro da África. História do Negro, as escolas também. Tem a lei federal, inclusive, mas não funciona. Não funciona. Então, mas a prática é a mesma As coisa. leis são lindas. Vocês que são advogadas, as leis são muito bem feitas. Agora, não são cumpridas. Não são cumpridas. E aí, quem tem o poder de fiscalizar, Ministério Público... No geral, não fiscaliza. E coloca todo mundo no mesmo pacote. E deixa a desejar. E deixa a desejar. Você não pode colocar todo mundo no mesmo pacote. Você tem que entender a diferença de cada um. De cada problema de criança, né? Da situação da doença, como que ela tá, né? E tem pais que preferem não mandar
para a escola. Isso aí é um... Mas é por causa da situação de Por causa da humilhação, situação, constrangimento. e tudo mais. É. Mas aí tem um projeto de lei sobre a questão da alfabetização escolar em casa. No Brasil, é projeto. Olha, eu vou falar pra você. E a gente não ganha ação. E eu vou falar pra você, hein? Vou encerrar. Agradeço a Paula, Francisca, e você vai encerrar. Mas nós vamos trazer esse debate novamente Mas no eu vou- programa, não, né? mas sabe o que eu vou falar? Hum. Esse mesmo caso eu vou continuar, porque eu tive, né? A minha amiga ensina o filho em casa. E aí a escola não aceita. Ela não coloca professor, ela não faz a forma inclusiva, o Estado, né? Tô falando É do isso. Estado. Não faz nada. Ela paga uma associação para cuidar, para o filho passar por terapia, para ensinar, ela ensina e não aceita. Então, Estado, vamos criar políticas públicas para que essas crianças possam ter acesso. É isso. É sobre isso. Obrigado, Paula. Obrigada. Paula, obrigada, mas nós vamos trazer esse debate, né? Vamos, É super inclusive, O tema é amplo, vamos né? trazer esse debate já, né? Daqui a pouquinho a gente, mais 1 ou 2 semanas, vamos trazer esse debate junto, Paula. Eu amo Queremos esse agradecer tema. a sua disponibilidade. Obrigada. Obrigada a todos e até o próximo Obrigada. programa.